No dia 8 de agosto de 1824, o estudioso clássico alemão Friedrich August Wolff faleceu na cidade de Marsella. No meio acadêmico do século XIX, Wolff era famoso por seu trabalho sobre os escritos do antigo poeta grego Homero. Ao utilizar o Venetus, um códice manuscrito, Wolff revolucionou o estudo do autor semilendário da Ilíada e da Odisseia. Seu trabalho levantou questões com as quais os estudiosos ainda lutam até hoje. Ele realmente escreveu a Ilíada e a Odisseia? Quando ele viveu? Ele foi mesmo uma pessoa real? Esta é a história de Homero, o cronista de Aquiles, Odisseu e da Guerra de Troia. O homem conhecido na história como Homero nasceu por volta de 1100 a.C. na cidade de Esmirna, a atual cidade de Izmir, no oeste da Turquia. Pelo menos é isso que uma das muitas lendas que cercam a vida de Homero afirma. Ele também teria sido supostamente o filho ilegítimo de uma mulher chamada Creteu e de um homem desconhecido, e originalmente se chamava Melesígenes, em homenagem ao rio Melis. Essas são as afirmações feitas pelo autor de A Vida de Homero, uma das inúmeras biografias do poeta escritas na antiguidade. No início da vida de Homero, o autor afirmava ser o historiador Heródoto do século V a.C. No entanto, o verdadeiro Heródoto escreveu em suas histórias que Homero viveu por volta de 850 a.C., 250 anos depois das datas fornecidas pelo pseudo-Heródoto, nome dado pela maioria dos estudiosos ao autor anônimo da Vida de Homero. Essas duas tradições apontam para a completa falta de consenso, mesmo na antiguidade, sobre quem foi Homero e quando ele viveu. Entre as dificuldades de apresentar uma biografia tradicional de Homero está o fato de que, como observa a classicista americana Mary Lefkowitz em seu livro As Vidas dos Poetas Gregos, nenhum relato sobrevivente de sua vida jamais foi aceito como canônico. Os relatos mais antigos situam as origens de Homero na Jônia, uma região do oeste da Ásia Menor, centrada na atual Izmir, cerca de 320 quilômetros ao sul da cidade de Troia, na costa oeste da atual Turquia. Homero também foi associado à ilha de Quíos, na costa turca, e o poeta do 7º século a.C., Simônides de Amorgos, descreve Homero como o homem de Quíos. O autor do hino homérico a Apolo, tradicionalmente atribuído a Homero, refere-se a si mesmo como o homem cego de Quíos. A associação de Homero com a ilha era tão forte que um grupo de poetas em Quíos se autodenominava os Filhos de Homero. No século V a.C., o poeta Píndaro reconhece as origens de Homero em Quíos, mas também o associa a Esmirna, no continente. No século seguinte, o historiador Éforo de Sion situou o local de nascimento de Homero em sua própria cidade natal, Sion, cerca de 80 quilômetros ao norte de Esmirna. Relatos posteriores situam Homero na Grécia continental, em cidades como Argos, Atenas e Pilos, e em ilhas como Salamina e Ítaca, a terra natal de Odisseu. Basicamente, não há consenso sobre onde Homero nasceu ou viveu, nem em que século ele viveu. Avaliar a suposta história de vida de Homero é ainda mais difícil pelo fato de que a Ilíada e a Odisseia não oferecem nenhum tipo de informação biográfica sobre seu autor. A noção amplamente aceita de que Homero era cego se baseia no personagem Demódoco, um cantor cego do livro 8 da Odisseia. Alguns relatos antigos afirmam que seu nome, Homeros, era um termo usado em certas partes do mundo grego para se referir a uma pessoa cega, enquanto outros relatos afirmam que Homeros significava refém e que Homero ou seu pai teriam sido prisioneiros de guerra em algum momento. Na mitologia e literatura gregas,
a cegueira é frequentemente associada ao vidente, cuja incapacidade de ver o mundo ao seu redor é compensada pelo dom da profecia concedido pelos deuses. Da mesma forma, acredita-se que Homero compensou sua deficiência visual com seu gênio literário, um dom dos deuses que lhe permitiu compor e recitar milhares de versos de memória. A associação de Homero com os deuses às vezes é feita de forma explícita, e o filósofo Aristóteles afirmava que ele era filho de uma mãe mortal e de um pai divino. Outras genealogias antigas de Homero o fazem descendente de Calíope, a musa da poesia épica, e de Orfeu, o lendário bardo mais conhecido por sua descida ao submundo. O povo de Esmirna acreditava que ele era filho do deus local do rio Melis e da ninfa Cretés. Quando o imperador romano Adriano perguntou ao oráculo de Delfos sobre as origens de Homero, recebeu a resposta de que Homero nasceu em Ítaca. Para Telêmaco e Policaste, respectivamente, o filho e a filha dos heróis homéricos Odisseu e Nestor. Enquanto Demódoco pode ter sido a inspiração para o cego Homero, os antigos biógrafos também associaram Homero a Fêmio, o bardo que se apresenta na corte de Odisseu em Ítaca. Em resumo, havia dezenas de tradições sobre quem foi Homero e de onde ele veio. Outro tema das antigas biografias de Homero é o do bardo itinerante ou rapsodo, que viajava pelas cidades gregas para participar de concursos de canto em festivais religiosos. Na Atenas do século VI, durante o reinado do tirano Pisístrato e de seus filhos Hípias e Hiparco, bardos itinerantes frequentemente faziam apresentações das epopeias homéricas. Durante as Panateneias, dedicado à padroeira da cidade, a deusa Atena. Era fácil imaginar Homero como um precursor desses poetas itinerantes. Os antigos biógrafos também usaram a ideia de Homero como um bardo errante para explicar sua familiaridade com locais distantes e para estabelecer um tempo e um lugar para a recomposição de outros poemas tradicionalmente atribuídos a ele, como os hinos homéricos. Um texto conhecido como o Concurso de Hesíodo e Homero data do século II d.C., mas foi baseado em uma narrativa do orador Alcídamas, do século IV a.C. Ele descreve Homero e Hesíodo, um quase contemporâneo de Homero e autor da Teogonia e dos Trabalhos e Dias, competindo um contra o outro em Calcis, na ilha de Eubeia. Enquanto Homero é mostrado como o poeta mais talentoso, o rei Panades concede a vitória a Hesíodo, com base no fato de que sua preocupação com a agricultura e a paz era mais digna do que a poesia de Homero sobre guerra e conflito. Homero é descrito em termos semelhantes por Sócrates na República de Platão. Embora Platão reconhecesse que Homero era o maior de todos os poetas trágicos, a poesia homérica não tem lugar no estado ideal de Platão, onde a poesia e a arte serviam à instrução moral e não tratavam de violência. Platão acreditava que a representação de deuses e heróis falhos, feita por Homero, poderia corromper seus leitores. As críticas de Platão e de outros à poesia de Homero demonstram que ela já era central para a educação grega no século V a.C. Apesar de haver muitos relatos sobre o nascimento e a vida de Homero, os antigos geralmente concordam quanto à sua morte. Um fragmento sobrevivente da obra Vida de Homero, de Alcídamas, descreve o poeta encontrando um grupo de jovens pescadores na ilha de Ios, que o desafiaram a decifrar um enigma. Aqueles que pegamos, deixamos para trás, e aqueles que não pegamos, trazemos conosco. Como Homero não soube responder ao enigma, disseram que a resposta era piolhos. Os piolhos que pegaram enquanto tiravam os piolhos foram deixados para trás, mas os que não foram pegos vieram nas roupas. Nesse momento, Homero se lembrou de um aviso de um oráculo que sugeria que sua morte estava próxima. O conteúdo das declarações do oráculo não é claro e pode ter sido uma referência a um texto perdido. Reconhecendo sua morte iminente, Homero compôs seu próprio epitáfio. Aqui a terra cobre a cabeça sagrada, o glorificador dos heróis, o divino Homero.
Ele então escorregou no chão lamacento e sofreu uma queda fatal. O relato de Alcídamas parece ter sido inspirado por uma anedota contada pelo filósofo Heráclito, que relatou o fracasso de Homero ao não responder ao enigma dos piolhos feito por um grupo de meninos, para demonstrar como até mesmo as mentes humanas mais sábias são capazes de ser enganadas. Aristóteles, mais tarde, seguiu o relato de Alcídamas ao narrar a morte de Homero, embora o aviso do oráculo, nesta ocasião, fosse para tomar cuidado com um enigma de jovens em Ios. Além disso, o Homero de Aristóteles morre de depressão após não conseguir resolver o enigma, e seu epitáfio é composto por seus pranteadores. O concurso de Hesíodo e Homero segue Aristóteles no conteúdo da profecia do oráculo de que ele morreria em Ios. E cuidado com crianças pequenas propondo enigmas, mas ecoa o relato de Alcídamas de que Homero compôs seu próprio epitáfio antes de morrer. Enquanto o enigma do pescador também aparece em Pseudo-Heródoto, Homero não morre porque não conseguiu respondê-lo, mas porque já estava doente. Apesar dos melhores esforços do Pseudo-Heródoto para reconciliar esses relatos conflitantes, a existência de várias tradições concorrentes sobre a vida de Homero na Antiguidade Tardia levanta consideráveis dúvidas sobre se alguma delas pode ser considerada autêntica, épico, ou se realmente podemos saber algo com certeza sobre o Homero histórico. No entanto, as biografias antigas de Homero apresentam características em comum, como a figura do bardo cego itinerante e o desejo de conectar Homero a dezenas de cidades gregas antigas, um testemunho de sua popularidade. Durante séculos, houve uma crença geral de que Homero foi uma figura misteriosa, que escreveu a Ilíada e a Odisseia na antiguidade, mas sobre quem pouco se podia saber concretamente. Mas, a partir do início do século XIX, estudiosos clássicos e filólogos começaram a tentar estudá-lo de forma mais sistemática. Isso ficou conhecido como a questão homérica nos círculos acadêmicos e envolvia várias perguntas. Uma grande parte disso se concentra na autoria da Ilíada e da Odisseia. Acadêmicos de várias áreas abordaram a questão homérica de formas distintas. Como Barry Powell explica em seu livro Homero, os filólogos estão principalmente interessados em determinar as origens dos textos homéricos, enquanto os historiadores estão mais interessados em entender se os épicos homéricos são baseados em eventos históricos reais ou no que eles revelam sobre a sociedade, política e táticas militares da Grécia Antiga. Essas questões são menos relevantes para os leitores em geral da Ilíada e da Odisseia, cuja experiência com os textos se baseia em fatores literários como enredo, drama, personagens e suas virtudes morais ou a falta delas. Grande parte do estudo sobre a questão homérica foca em como os poemas atribuídos a ele teriam sido apresentados e ouvidos. Enquanto o público moderno está predominantemente familiarizado com os épicos homéricos como textos escritos, que são lidos tanto no grego original quanto em tradução, o público grego normalmente os teria ouvido cantados e apresentados oralmente. Assim, embora os filólogos não possam esperar recriar os épicos homéricos como Homero os teria conhecido, eles usam evidências dos textos homéricos e de outras fontes para se aproximar do Homero original. Os próprios textos evoluíram ao longo dos séculos, tanto em relação à forma como as letras aparecem na página, quanto ao material em que foram escritos. A ortografia padrão do grego clássico só foi codificada no final do século XVIII, e evidências arqueológicas mostram que as formas mais antigas do alfabeto grego tinham letras com formatos diferentes, sem espaçamento, e a direção da leitura alternava da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita em linhas alternadas. O texto completo mais antigo que sobreviveu da Ilíada é um códice em pergaminho que data do século X d.C. Antes do século II d.C., os textos eram escritos em rolos de papiro e cada um dos 24 livros da Ilíada e da Odisseia de Homero teria sido um rolo separado.
Existem mais fragmentos de papiro de Homero no registro arqueológico do que de qualquer outro autor clássico, sendo os mais antigos datados do século III, no Egito Antigo, onde o clima quente fez com que fragmentos de papiro sobrevivessem no deserto por milhares de anos. Textos canônicos da Ilíada e da Odisseia para apresentações em festivais são entendidos como existentes durante a era de Peisistrato, na Atenas do século VI. Enquanto a referência mais antiga a Homero é feita pelo poeta Calinos, na primeira metade do século VII a.C. Embora as evidências sobre o Homero histórico sejam quase inexistentes ou baseadas em tradições literárias contraditórias, ao menos podemos ter certeza de que a Ilíada e a Odisseia estavam completas por volta de 650 a.C. Esse é um ponto de referência útil para estudar a questão homérica. Um dos outros aspectos-chave da questão homérica é se o alfabeto grego completo já havia sido inventado quando Homero compôs a Ilíada e a Odisseia. O historiador judeu Joséfo, escrevendo no primeiro século d.C., afirmou que dizem que nem mesmo Homero deixou seus poemas por escrito, mas que eles foram transmitidos por memorização a partir das canções e que, por isso, contém muitas inconsistências. O estudioso alemão Friedrich August Wolff chegou à mesma conclusão em sua publicação de 1795, Prolegômenos a Homero, uma das obras mais influentes dos estudos homéricos. Wolff observou nos Prolegômenos que não há uma única referência a qualquer forma de escrita na Ilíada e na Odisseia. Ele acreditava que, na ausência de versões escritas dos poemas, Homero compôs canções mais curtas que foram transmitidas oralmente por vários séculos, até que, em determinado momento, foram registradas para a posteridade e combinadas em uma única narrativa. Wolff favorecia o conceito da recensão peisistrática, citando o orador romano Marco Túlio Cícero, que escreveu que Pisistrato estabeleceu a ordem aceita dos 24 livros da Ilíada. Antes, eles eram poemas independentes e eram recitados em ordens diferentes. No diálogo platônico Hiparco, que a pesquisa moderna já não atribui ao próprio Platão, Sócrates acredita ao filho de Pisistrato, Hiparco, por trazer os poemas de Homero para Atenas e por determinar sua ordem canônica para a apresentação. Wolff concluiu que, embora a maior parte do conteúdo da Ilíada e da Odisseia tenha sido compilada a partir de canções mais curtas, compostas por Homero, algumas foram compostas em uma fase posterior pelos Homeridae, seguidores de Homero em Quío, que depois introduziram os poemas de Homero em Atenas. Devido a esses estudos do século XIX, desenvolveu-se a visão predominante de que Homero não era realmente uma figura histórica, mas sim uma espécie de termo coletivo. Para descrever os poetas e escribas que escreveram e refinaram as histórias da Ilíada e da Odisseia nos séculos 8 e 7 a.C., mas no início do século XX, o classicista americano Milman Parry desafiou essa visão predominante e voltou a argumentar que os épicos homéricos foram compostos por uma única mente criativa. Que realmente existiu uma pessoa histórica chamada Homero que produziu esses dois grandes poemas épicos sobre a Guerra de Troia. Defensores de um Homero histórico, como Parry, observam que os dois poemas estão repletos de termos estilísticos, como Aquiles de pés ligeiros, o mar cor de vinho ou aurora de dedos rosados, que aparecem repetidas vezes ao longo dos poemas. E isso sugere um único autor. Além desses aspectos linguísticos, há blocos métricos nas rimas e na estrutura da Ilíada e da Odisseia que apontam para um autor comum. Na Odisseia, Odisseu é conhecido por vários epítetos, incluindo nobre Odisseu, astuto Odisseu e Odisseu saqueador de cidades. Cada um deles é usado pelo poeta quando precisa de uma combinação específica de sílabas longas e curtas para se ajustar à estrutura métrica complexa. Pode-se argumentar que toda a poesia de Homero foi construída a partir dessas fórmulas, que podiam ser um verso inteiro, já que não é incomum que versos inteiros sejam repetidos no poema.
Esses elementos estilísticos sugerem que é plausível que a Ilíada e a Odisseia possam ter sido escritas por um único indivíduo. E a ideia homérica pode ser historicamente precisa, embora ainda não possa ser comprovada sem sombra de dúvida. Claro, independentemente de uma pessoa chamada Homero tê-las escrito ou não, a Ilíada e a Odisseia teriam sido apresentadas de maneiras diferentes na antiguidade. Havia tantos cantores aedos que improvisavam a cada apresentação dos poemas épicos, de modo que nenhuma apresentação era igual à outra, quanto os rapsodos, que memorizavam o texto escrito e o apresentavam praticamente da mesma forma todas as vezes. Se Homero foi uma pessoa real, então, com base na maneira como ele descreve as apresentações poéticas nas duas obras, é muito provável que ele tenha sido um aedo, assim como os cantores que ele descreveu na Odisseia. Ele teria cantado canções sobre a fúria de Aquiles diante dos muros de Troia e sobre Odisseu em várias ocasiões durante sua carreira. Isso não significa que ele foi quem registrou esses textos por escrito. Na verdade, muito provavelmente, se realmente existiu um poeta chamado Homero, ele era um poeta oral, que foi creditado por reformular os dois poemas em seu formato final. E então, o que conhecemos hoje como a Ilíada e a Odisseia foi finalmente escrito por escribas no século VII a.C. De fato, alguns historiadores até argumentam que o alfabeto grego antigo evoluiu entre os séculos 8 e 7 a.C., justamente para que fosse possível registrar obras poéticas como as de Homero e Hesíodo, que circulavam em forma oral há muito tempo. Uma teoria sustenta que os épicos homéricos foram escritos pela primeira vez na ilha de Eubéia, a leste de Atenas, que era uma das sociedades mais avançadas da Grécia nesse período, e onde o dialeto grego jônico dos épicos homéricos também era dominante. Outros afirmam que havia várias tradições homéricas, circulando ao mesmo tempo entre 800 a.C. e 300 a.C., até que os textos canônicos da Ilíada e da Odisseia foram definidos e codificados por editores que trabalhavam na grande biblioteca de Alexandria, no Egito, no século 3 a.C. Então, neste ponto, temos duas teorias distintas sobre Homero. Uma sustenta que ele foi basicamente uma invenção, um pseudônimo para um personagem mítico ao qual foi atribuída a autoria da Ilíada e da Odisseia. Na verdade, esses dois poemas épicos se desenvolveram oralmente na sociedade grega por centenas de anos no início da Idade do Ferro. A outra sustenta que realmente existiu um homem chamado Homero, que foi, em grande parte, responsável por criar a história da Ilíada e da Odisseia. Talvez em algum momento entre 800 a.C. e 650 a.C. Sua obra foi então registrada por escrito por volta do século VII a.C. e transmitida posteriormente como um texto escrito que se tornou padronizado ao longo do tempo. No entanto, há ainda uma terceira teoria. Uma que afirma que a Ilíada e a Odisseia podem ter sido obras de autoria única no sentido tradicional, mas que Homero não escreveu as duas. Para avaliar isso, precisamos analisar um pouco mais de perto os dois textos. A Ilíada e a Odisseia compartilham um elenco de personagens semelhante e presume-se que o público de Homero já estivesse muito familiarizado com a história mais ampla da Guerra de Troia. Por exemplo, histórias sobre a Guerra de Troia aparecem em toda a literatura e mitologia grega, além de haver poemas épicos perdidos que faziam parte de um ciclo troiano mais amplo. Por exemplo, a história da cidade de Troia sendo invadida com o uso do cavalo de Troia e depois saqueada pelos gregos, na verdade aparece na Iliopersis, uma parte do ciclo troiano que está perdida e que só conhecemos por meio de referências fragmentadas. Essa parte da história do cerco de Troia não aparece na Ilíada. Em vez disso, a Ilíada se passa durante o cerco de 10 anos a Troia por uma coalizão de gregos. A ação principal ocorre em poucos dias, próximo ao fim da guerra. O foco do poema não é o cerco em si, mas sim a ira de Aquiles, o maior guerreiro grego. Isso fica explícito na icônica abertura do poema.
Canta, deusa, a ira de Aquiles, filho de Peleu. Aquiles ficou furioso quando o chefe da coalizão grega, o rei Agamenon, tomou sua concubina Briseida. Aquiles havia recebido Briseida como prêmio de guerra e relutava em entregá-la a um homem que apenas dava ordens de longe, sem se envolver pessoalmente no combate. Depois que Aquiles se retira para sua tenda e ameaça voltar para casa, os troianos contra-atacam e infligem pesadas baixas aos gregos. Enquanto isso, os deuses no Monte Olimpo não são observadores imparciais, mas têm seus próprios favoritos nesses confrontos mortais. Hera, Atena e Poseidon favorecem os gregos, enquanto Apolo, Ares e Afrodite apoiam os troianos. No livro 16, o rei dos deuses, Zeus, está resignado com a morte de seu filho Sarpedon, um aliado troiano. Sarpedon é morto pelo grande companheiro de Aquiles, Patroclo, que vai ao campo de batalha vestindo a armadura de Aquiles para tentar reverter os avanços dos troianos. Patroclo ajuda os gregos a retomarem a iniciativa, mas é morto sob os muros de Troia pelo príncipe troiano Heitor. Com a morte de Patroclo, Aquiles direciona sua fúria para Heitor. Vestindo uma nova armadura reluzente, feita por Hefesto, deus da forja, Aquiles rompe as fileiras troianas e mata Heitor. Ele leva o corpo de Heitor ao acampamento e o arrasta ao redor da pira funerária de Patroclo. O poema termina de forma comovente quando o rei Príamo de Troia pede pessoalmente a Aquiles que devolva o corpo de seu filho, e os dois homens lamentam a perda de seus entes queridos. Assim, a Ilíada se passa ao longo de cerca de 10 dias, perto do fim do cerco que durou 10 anos, mas foca na rivalidade entre Aquiles e Agamenon e no confronto entre Aquiles e Heitor. Ela não cobre toda a guerra. Enquanto a narrativa da Ilíada termina antes da morte de Aquiles e da queda de Troia, ambos os eventos são mencionados na Odisseia. Começa após a guerra com os gregos retornando para casa. Ela foca em Odisseu, o governante do reino insular de Ítaca. Ele construiu o grande cavalo de madeira que os troianos pensaram ser um presente e levaram para dentro das muralhas, descobrindo depois soldados gregos escondidos dentro. Eles pularam para fora durante a noite e abriram os portões da cidade para permitir que os gregos capturassem a cidade e a reduzissem a cinzas. Após a queda de Troia, Odisseu e seus companheiros passam 10 anos viajando de volta para casa. Enquanto isso, em Ítaca, a esposa de Odisseu, Penélope, e seu filho Telêmaco não têm notícias dele, e ele é dado como morto. Seu palácio, consequentemente, está repleto de pretendentes ambiciosos, ansiosos para se casar com Penélope. Enquanto Penélope recorre a táticas de adiamento para manter os pretendentes afastados, Telêmaco é aconselhado a buscar notícias de seu pai pela deusa Atena. Ele descobre com o rei Menelau de Esparta que Odisseu está sendo mantido cativo há 7 anos pela ninfa Calipso na ilha de Ogígia. Os deuses acabam forçando Calipso a permitir que Odisseu parta, mas ele naufraga por obra de Poseidon na terra dos Feácios, onde a princesa Nausica o resgata e o leva até seus pais, o rei Alcino e a rainha Arete. Na corte dos Feácios, ele é tomado pela emoção, pois o bardo Demódoco, que, como vimos, alguns estudiosos consideram ser o próprio Homero inserido em sua obra, canta sobre a guerra de Troia. Odisseu revela sua identidade ali e conta aos anfitriões sobre os outros obstáculos que enfrentou após deixar Troia, incluindo o combate contra o ciclope Polifemo e o encontro com a feiticeira Circe, que transforma sua tripulação em porcos antes de tomar Odisseu como amante. Odisseu, no entanto, está desesperado para voltar a Ítaca e eventualmente consegue fazê-lo. Quando chega lá, ele se disfarça inicialmente como um mendigo idoso até conseguir derrotar os pretendentes em um concurso de arco e flecha. Durante isso, tendo confiscado secretamente as armas deles antes, Odisseu e Telêmaco massacram os pretendentes. Odisseu então confirma sua identidade para Penélope ao mencionar a cama de casamento deles, que ele esculpiu muitos anos antes a partir de uma oliveira.
Alguns estudiosos sustentam que o contraste gritante entre as duas histórias, uma sendo um conto de conflito entre humanos no cerco de Troia, e a outra uma longa e fantástica história de viagens, monstros e as tribulações de um homem. Significa que a Ilíada e a Odisseia foram compostas por poetas diferentes e que Homero, no máximo, criou apenas uma delas. Embora talvez nunca saibamos se Homero existiu ou qual foi o papel que ele realmente desempenhou na composição da Ilíada e da Odisseia, um assunto que tem atraído a mesma atenção de historiadores e arqueólogos é se a Guerra de Troia, em torno da qual suas histórias são centradas, realmente aconteceu ou não. Por mais de 2000 anos, os leitores de Homero têm buscado desvendar a história por trás da Guerra de Troia. De acordo com Heródoto, a Guerra de Troia foi um evento histórico que ocorreu cerca de 800 anos antes de sua época, ou seja, por volta do século 13 a.C. Essa continuou sendo a visão predominante quando Heinrich Schliemann descobriu o sítio de Troia no início da década de 1870. Schliemann só percebeu nos últimos meses de sua vida que havia cavado fundo demais e grande parte das evidências arqueológicas de Troia foi destruída devido aos seus métodos arqueológicos pouco sofisticados. Enquanto os céticos de Schliemann argumentavam que o sítio de Troia que ele encontrou era pequeno demais para ser a Troia de Homero, escavações mais recentes descobriram evidências de uma grande cidade murada que realmente corresponde às descrições de Homero sobre a cidade, e que teria sido uma metrópole comercial rica, com ligações comerciais ao Mar Negro e ao Mediterrâneo na Idade do Bronze, época em que se diz que ocorreu a Guerra de Troia. Essa era a mesma época do Império Hitita, com base no centro da Turquia e do novo reino do Egito. Tanto fontes hititas quanto egípcias oferecem fortes evidências de exércitos gregos atravessando o Mar Egeu para atacar Troia no século 13 a.C. Embora isso signifique que os textos homéricos podem ter algum valor histórico, não significa necessariamente que todos os eventos descritos por Homero na Ilíada foram reais. Mesmo a datação mais antiga para Homero, se é que ele realmente existiu, coloca sua vida centenas de anos depois. Enquanto a Ilíada e a Odisseia só foram escritas pela primeira vez nos séculos 8 ou 7 a.C., o que significa que, na melhor das hipóteses, essas histórias constituem uma memória cultural de uma guerra destrutiva que ocorreu no mundo grego centenas de anos antes. Em vez de serem registros históricos precisos. Nesse meio tempo, o colapso do final da Idade do Bronze levou à queda da sofisticada civilização micênica na Grécia por volta de 1200 a.C. e a uma consequente Idade das Trevas grega. Troia foi abandonada por volta de 950 a.C. e só voltou a ser habitada séculos depois. Além disso, a descrição dos gregos feita por Homero na Ilíada combina elementos da Idade do Bronze com aqueles de sua própria época. Na Ilíada, Homero descreve os gregos mortos sendo cremados, enquanto os micênicos enterravam seus reis em grandes tumbas circulares chamadas tolos. Os escudos carregados pelos gregos na Ilíada são em sua maioria redondos, como os da Idade do Ferro. Homero também descreve escudos que cobriam todo o corpo, usados pelos gregos na Idade do Bronze, principalmente levado por Ájax, o guerreiro grego mais forte em Troia. Por outro lado, a rivalidade entre Aquiles e Agamenon na Ilíada aborda questões políticas entre os gregos da época de Homero sobre se a nobreza ou a habilidade deveriam ser a fonte do poder. No entanto, o catálogo das naus do livro 2 da Ilíada é uma representação precisa do mundo grego da era micênica. Portanto, Homero, ou quem quer que tenha sido responsável pela Ilíada e a Odisseia, estava tentando descrever o mundo da Idade do Bronze, há muito perdido, por volta de 1300 a.C., ao mesmo tempo em que incorporava elementos de sua própria cultura grega, por volta de 800 a.C. ou algo assim. Como qualquer obra de ficção histórica, Homero estava combinando elementos de realismo histórico com comentários sobre a política e a sociedade de sua própria época.
Aquiles, Agamenon, Ájax e Odisseu eram nomes conhecidos por séculos antes de a Ilíada e a Odisseia serem escritas, embora ainda não se saiba ao certo se eles foram figuras históricas reais. Talvez tenham sido inspirados em homens reais da Idade do Bronze, que lutaram numa guerra pela cidade de Troia e sobre os quais várias histórias foram passadas de geração em geração, obviamente sendo embelezadas ao longo do tempo. Alternativamente, as histórias encontradas nesses contos podem refletir as preocupações políticas do mundo grego por volta de 750 a.C. ou algo assim. Por exemplo, o conto das aventuras de Odisseu foi potencialmente inspirado pelo colonialismo grego ao redor do Mediterrâneo, numa época em que as cidades-estado gregas estavam emergindo da Idade das Trevas, que se seguiu ao colapso da Idade do Bronze. Nessa interpretação, as criaturas monstruosas que Odisseu e seus companheiros encontram são representações alegóricas de populações nativas hostis que resistiram ao colonialismo grego pela força. Estudiosos que defendem essa visão observam que as viagens de Odisseu a terras desconhecidas refletem o contato dos gregos com regiões como Sicília, França e até Espanha. Da mesma forma, as figuras encantadoras de Circe e Calipso e seus envolvimentos com Odisseu e seus companheiros poderiam ter refletido preocupações contemporâneas sobre colonos gregos terem relacionamentos com mulheres locais nessas terras distantes. Nos séculos 8 e 7 a.C., em última análise, qualquer avaliação desses elementos da Ilíada e da Odisseia não revelará nada mais sobre o próprio Homero, caso ele realmente tenha existido como uma pessoa de carne e osso. Fica a dúvida se ele conhecia Ítaca ou se a modelou com base em alguma terra que lhe era familiar. No entanto, até mesmo a localização da ilha natal de Odisseu é motivo de controvérsia. No livro 9 da Odisseia, Odisseu diz ao rei Alcino que sua casa fica perto das ilhas de Duliquio, Same e Zacinto. No poema, é afirmado que Ítaca em si fica baixa no mar, sendo a mais distante de todas em direção à escuridão, uma afirmação geralmente interpretada como referência ao pôr do sol. Enquanto a ilha grega de Ítaca tradicionalmente tem sido identificada como a terra natal de Odisseu, com um texto do século III a.C., mencionando um santuário e jogos dedicados a Odisseu. Ela é montanhosa e fica diretamente a leste da ilha maior de Cefalônia, que por sua vez está a oeste do continente grego, não muito longe da foz do Golfo de Corinto. Além disso, as ilhas de Duliquio e Sami parecem ter desaparecido sem deixar vestígios. Enquanto Sami geralmente é identificada como Cefalônia, a identidade de Duliquio sempre foi incerta. Estudos arqueológicos revelaram pouco mais. Mesmo que o suposto palácio de Agamenon, em Micenas, tenha sido descoberto com base nas descrições de Homero, os arqueólogos têm tido dificuldades para encontrar qualquer sinal do palácio de Odisseu. O arqueólogo alemão Wilhelm Derpfeld propôs que a Ítaca homérica era a ilha de Lefkada, ao norte de Ítaca. Outros colocaram a Ítaca de Homero em Paleique, a península ocidental de Cefalônia, argumentando que ela já foi uma ilha separada antes que uma série de terremotos preenchesse o canal estreito com entulho. Outros argumentam que a Ítaca dos dias atuais é a Ítaca de Homero, com base no fato de que a ilha é baixa em relação às ilhas vizinhas e, por isso, se encaixa nas descrições encontradas na Odisseia. Em 2016, o professor Thanasis Papadopoulos, da Universidade de Ioannina, apresentou os resultados de suas escavações realizadas entre 1994 e 2012 em um sítio no norte de Ítaca, tradicionalmente chamado de Escola de Homero, ou Santo Atanásio. Embora as ruínas existentes sejam medievais, Papadopoulos encontrou evidências de assentamento da Idade do Bronze e concluiu que este era o local do palácio de Odisseu. Outros contestam isso, sugerindo que poderia ser o local de um palácio duliciano em Ítaca. Levando em consideração a descrição de Homero sobre outros locais na ilha de Ítaca após o retorno de Odisseu,
a principal cidade de Ítaca não poderia ter sido localizada na parte norte da ilha, e em vez disso, a cidade no istmo deveria ter conectado as partes norte e sul de Ítaca aos pés do Monte Athos. Um santuário próximo dedicado a Apolo, da época de Homero, foi encontrado nos anos 1930 e coincide com a descrição da Odisseia de um templo de Apolo perto do palácio. Enquanto as ruínas de pedra no topo do Monte Athos têm sido propostas como candidatas ao palácio de Odisseu desde o século XIX. Um local na encosta sul da montanha, onde ficam uma série de antigos edifícios de fazenda, também é possível. No entanto, é improvável que qualquer trabalho arqueológico produza muitos resultados, já que a estrutura está sobre a rocha-mãe, e todos os locais candidatos no istmo de Athos foram descartados por serem modestos demais para o palácio de Odisseu. O local da escola de Homero proposto por Papadopoulos continua sendo o local mais amplamente aceito. Nenhum local do palácio de Odisseu foi universalmente aceito. A busca pela Ítaca de Homero nos últimos 2 séculos inspirou trabalhos arqueológicos valiosos em Ítaca e nas ilhas ao redor, embora infelizmente não lance nenhuma luz sobre o Homero histórico. Além disso, a descoberta dos restos de qualquer grande palácio ou edifício não provaria a existência de Odisseu como governante aqui nos tempos antigos. Uma pessoa que compra um exemplar da Ilíada ou da Odisseia no início do século XXI ainda encontrará o nome Homero escrito na capa como o suposto autor dessas obras. No entanto, é discutível se tal pessoa realmente existiu e, caso tenha existido, até que ponto ela foi de fato responsável por produzir os 2 poemas épicos mais importantes do mundo grego antigo. A tradição literária era muito vaga sobre sua vida. Havia muitas histórias diferentes sobre onde e quando ele nasceu, e uma tradição se desenvolveu afirmando que ele era cego. Mas além disso, e do fato de que diziam que ele teria composto outras obras como os hinos homéricos, historiadores, filólogos e estudiosos da literatura têm quase nenhuma evidência para reconstruir a vida dele. Nesse vácuo de informações, várias teorias diferentes surgiram. Uma teoria afirma que Homero foi de fato um poeta que viveu em algum momento entre os séculos 11 e 8 a.C. e que ele foi substancialmente responsável por produzir as versões orais da Ilíada e da Odisseia, que depois foram escritas nos séculos 8 ou 7 a.C., antes de gradualmente se tornarem padronizadas por volta de 200 a.C. Os defensores dessa teoria apontam para semelhanças de estilo na linguagem usada nos 2 longos poemas para argumentar que eles tiveram um autor comum. Outros argumentam que Homero pode ter sido simplesmente um poeta conhecido por suas apresentações orais dos poemas e que uma tradição se desenvolveu posteriormente dizendo que ele os havia composto. Uma posição intermediária sugere que ele poderia ter sido responsável por produzir um dos poemas, ou que foi uma figura-chave no desenvolvimento gradual de 2 poemas épicos que evoluíram ao longo de centenas de anos, à medida que passavam de uma geração de poetas e cantores para a próxima. Do que não há dúvida é que esses 2 poemas faziam parte de uma cultura literária e mitológica mais ampla que evoluiu em todo o mundo grego no início da Idade do Ferro. Uma cultura que olhava para os dias da Grécia micênica e que usava uma guerra que, com toda probabilidade, realmente aconteceu ao redor da cidade de Troia, no oeste da Turquia, como modelo para histórias sobre a Guerra de Troia da literatura e do mito grego. Mais tarde, os gregos das eras arcaica e clássica criaram histórias elaboradas sobre heróis como Aquiles, Ájax e Odisseu em torno da Guerra de Troia. Homero, seja lá quem ele tenha sido, era considerado o mais famoso de todos esses poetas e escritores gregos do ciclo troiano. Embora quase nada se possa saber sobre ele como pessoa, seu nome ecoou através dos séculos. O que você acha de Homero? Você acha que ele foi uma pessoa real, que foi pelo menos parcialmente responsável por produzir a Ilíada e a Odisseia?
Ou ele é um personagem mítico e os dois poemas épicos atribuídos a ele simplesmente evoluíram entre os poetas gregos do período entre cerca de 1100 a.C. e 700 a.C. antes de serem finalmente escritos? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e enquanto isso, muito obrigado por assistir.